Olá! Nesta videoaula, vamos falar de funções reais de várias variáveis que podem ser descritas por tabelas. Quem nunca sentiu tanto calor e quando olhava para o termômetro achava a temperatura baixa para o calor que a gente estava sentindo? O índice temperatura-umidade, também conhecido como umidex, é a temperatura aparente do ar a uma certa temperatura real e a um certo índice de umidade relativa. Podemos considerar o índice temperatura-umidade, então, como uma função f que depende da temperatura real T e da taxa de umidade relativa H. Nesta tabela estão descritos os índices para algumas temperaturas, que está aqui nas linhas, e para um certo índice de umidade, que está aqui nas colunas. Quem seria f de 30,65? F de 30,65, a gente tem que vir na tabela, olhar a linha da temperatura de 30 graus e olhar a taxa de umidade relativa de 65%. O valor de F 30,65 é o valor que está nessa interseção, que no caso é 40. Qual o significado desse valor? Significa que quando a temperatura está com 30 graus e a taxa de umidade relativa é de 65%, quer dizer que a temperatura aparente é de 40 graus. Qual o significado da função f de t 40? F de t 40 vai representar a variação da temperatura aparente em relação à variação da temperatura real quando o índice de umidade está fixo em 40%. Nesse caso, vemos que quanto maior a temperatura real, com a umidade fixa, maior também é a temperatura aparente. E qual seria o significado de F de 25H? F de 25H representa a variação da temperatura aparente em relação à variação da taxa de umidade quando a temperatura está fixa em 25 graus. Podemos observar também que quanto maior a taxa de umidade relativa, com a temperatura fixa em 25 graus, maior é a temperatura aparente. Vamos agora fazer uma comparação entre as funções f de 25H e f de 2540. O que você observa? Conseguimos observar que, por exemplo, quando a temperatura está fixa em 25 graus e a taxa de umidade relativa varia de 25% a 100%, vimos que a temperatura aparente varia de 25 a 37 graus e variando mais ou menos em 1 grau a cada variação de 5% da taxa de umidade relativa. Quando a temperatura está fixa em 40 graus, a temperatura aparente varia de 45 graus até 75 graus, quando a umidade relativa varia de 25 a 100%. Ou seja, meio que a temperatura vai aumentando, mais ou menos aqui, ó, de 2 em 2 graus a cada variação de 5% na taxa de umidade relativa. Ou seja, o que a gente pode concluir? Que quanto maior a temperatura real, mais a variação da temperatura aparente é sensível em relação ao aumento da umidade relativa. O que é esse sensível? Ela varia mais quanto maior a umidade relativa. Enfim, nesta videoaula, vimos um pouquinho de algumas funções de várias variáveis que são representadas por tabelas.